Amém. Pode se assentar, irmãos. A graça e a paz. Acho que minha voz está melhor hoje, graças a Deus. É o clima de Blumenau. Estou só esperando a irmã do manto revelar, né? Mas eu vou dar um pouco a sequência do que eu falei ontem, mas numa outra perspectiva. Porque ontem, se você não estava aqui, eu falei sobre o ter a mente de Cristo, né? Que Jesus, ele disse que quem quisesse vir após ele teria que negar a si mesmo, tomar a cruz e o seguir, né? Jesus apontou ali o caminho do que seria necessário para ser um discípulo dele, né? E hoje eu vou falar um pouco como que Deus faz isso com a gente. Isso é uma das coisas muito interessantes da Bíblia. Tem uns padrões na Bíblia que são muito curiosos, né? E eu vou falar um pouco sobre esse tempo de preparo que Deus tem na nossa vida para que a gente realmente possa passar de fase, né? Tem certos momentos da vida da gente que a gente até tem uma unção para alguma coisa, mas às vezes a gente não tem ainda o caráter pronto para viver algumas coisas. Eu disse ontem que Deus, ele quer que aos poucos essa mentalidade de Jesus, ela vai sendo introjetada na gente. Às vezes eu explico para os pacientes ou lá na igreja que é um processo onde Deus, ele vai desinstalando alguns arquivos que eles estão instalados dentro de nós e ele vai instalando os arquivos dele. Porque a gente tem muitos arquivos corrompidos, a gente tem muitos vírus que estão armazenados dentro da nossa mente. De modo que a medicina hoje, ela mostra, a gente que está atendendo, aliás, até não vou esquecer de novo, o último livro meu está ali na igreja, o Psiquiatria e Fé Saudável, se vocês quiserem comprar. Está mais barato que na internet, está R$40, vocês podem comprar e dar de presente. Lá embaixo, né? Desde o Dia dos Namorados, construa uma namorada saudável. Entendeu? De repente você descobre pelo livro que ela é psicopata e você não deve casar ou que ele é psicopata, porque o divórcio começa no namoro, entendeu? Não ignore sinais. Eu sempre falo lá com os jovens na igreja, quando eu estou aconselhando, divórcio começa no namoro. Não ignore sinais. Guarda essa. Mas voltando aqui ao tema. Nós temos um problema para resolver sobre essa questão da mente, porque, veja, a medicina hoje, ela mostra que a gente tem um monte de problema para resolver. Primeiro, nós já nascemos com arquivos instalados de fábrica. Isso é um grande problema. Então, hoje a gente tem uma ciência, e isso é bem científico, não é maldição hereditária que eu estou dizendo aqui. Comportamentos, eles passam geneticamente de pais para filhos. Então, não é só, às vezes, ter um gene que faz as pessoas serem mais alcoólatras. Mas existem estudos que mostram, por exemplo, que se um pai ou uma mãe experimentar um comportamento de compulsão sexual, isso vai gerar um registro no código genético que a gente chama de DNA, e esse registro, ele passa, esse arquivo, ele vai passar para uma outra geração. É óbvio que nem sempre vai herdar tudo, ou nem sempre, a psiquiatria não é só uma ciência, assim, é um gene, uma coisa só. Mas os comportamentos passam para os filhos de uma maneira assim, muito significativa. E a medicina também mostra o contrário. Que, por exemplo, uma pessoa que é atleta, antes dela multiplicar ali, e ela gerar um filho por um cruzamento de um óvulo, um espermatozoide, alguma coisa, se ela faz exercício, tem uma série de modificações que acontecem no cérebro, e isso também passa para os filhos. De modo que você pode passar, e você herdou dos seus pais um monte de arquivos já, na hora que juntou o óvulo com o espermatozoide, foi armazenado ali dentro do HD uma série de arquivos. E você já nasce com essa bucha aí para você resolver. Para complicar a situação, a medicina mostra que você também começa a instalar arquivos já dentro da barriga da sua mãe. Então a gente sabe hoje que uma mãe que teve uma gestação sobre estresse ou sobre ansiedade, ela tem um risco maior de ter uma criança depois, na idade adulta, já com uma síndrome de pânico, ou que ela tem mais risco, por exemplo, de ter uma eclâmpsia ou um parto prematuro. A gente sabe que a saúde mental da mãe, ela interfere no prognóstico da gestação e ela interfere também no neurodesenvolvimento da criança depois. E a gente tem várias métricas para isso. Que mães sobre estresse, isso já começa a modificar o cérebro das crianças desde pequenininho.
A partir de 16 semanas da gestação, os neurônios eles começam a multiplicar e ali eles vão começar a codificar informações. Então, uma mulher com 16 semanas de gestação, ela já tem um HD, um cérebro, que ele está apto a receber informações e começar a ser instalado as coisas. Isso é incrível. A gente já nasce com uma mente com muito mais conteúdo do que a gente pensa. E esses arquivos, eles são tão maravilhosos que os neurônios eles vão multiplicando e um vai beijando o outro de um jeito que a gente chama de sinapse. E acontecem dentro do outro milhões desses processos por segundo, às vezes por minuto, desculpa. Dependendo da fase da criança, essas conexões elas são um turbilhão de informações que elas vão gerando registros. E para complicar um pouco mais a situação, a medicina hoje ela mostra que nós também somos muito reféns do que a gente vive, principalmente até 6, 7 anos de idade, que é o que a gente chama de primeira e segunda infância. Eu sempre falo, às vezes, em pregação, que a gente tinha que ter uma lei no Brasil para ninguém abandonar a criança até 7 anos de idade, entendeu? Porque o grosso, a estrutura, a base das pessoas, ela é formada ali entre 6 e 7 anos de idade. O Freud, com toda a limitação dele, que ele não tinha os recursos que a neurociência tem hoje, tudo, ele foi um gênio de entender o seguinte, que as relações que as crianças construíam com seus pais, elas determinavam muito do que elas seriam em termos de personalidade no futuro. E isso é realmente fantástico, se nós pensarmos o que ele escreveu e o que ele registrou, sem tanta informação que a gente tem hoje. E aí a gente vai para a Bíblia, e a gente vê que Deus ele vai mapeando esses processos. Porque a partir do momento que você, como eu disse aqui ontem, você recebeu a Jesus, acontece algo extraordinário dentro de você. O Espírito Santo ele vem e ele começa o quê? A ser parte da sua vida. Você é uma pessoa que tem o Espírito Santo agindo dentro de você. E aí, a partir do momento que o Espírito Santo ele vem, ele entra dentro de você, Deus começa a fazer um processo de remodelagem dentro da sua mente. Deus começa a fazer um processo de troca de arquivos. Deus começa a remodelar o seu ser, de modo que essa ação, eu creio piamente que ela é primeiramente espiritual, ela é um boost espiritual, ela é um botão que é apertado no espiritual, mas esse botão, quando ele é apertado no espiritual, ele vai modificando pensamentos, raciocínios, ideias, conceitos, sofismas, estruturas, e Deus, à medida que ele vai instalando esses arquivos, o nosso cérebro ele vai sendo até mudado para a glória de Deus, e a gente vai ali conseguindo expressar, não só no âmbito do espírito, mas no âmbito do comportamento, no âmbito das mudanças, quem é de fato Jesus. Só que há um problema nisso tudo. Esse processo ele não é um processo instantâneo, como as pessoas querem dizer. Esse processo ele não é feito de um dia para o outro, como a gente gostaria. Ontem até eu disse sobre a sedução que nós temos no nosso tempo de querer transformar as pessoas rápido. E Deus não tem nada a ver com rapidez. O Charles Spurgeon tem uma frase muito bonita, que ele diz que sempre que Deus quer fazer um grande homem, ele quebra um pedaço primeiro. E isso faz muito sentido quando nós vamos ver nas Escrituras. Eu fiquei aqui pensando à tarde qual dos exemplos que eu ia usar, porque são vários os exemplos bíblicos. Eu vou ler aqui Gênesis 37, versículo 4. Gênesis 37, 4. O texto é muito conhecido, não vou render ele todo, não. Mas diz assim: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele, de José, do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Esse texto é um dos textos mais interessantes da Bíblia. Eu lembro que quando eu estava lá na psiquiatria, a gente está começando a atender, uma das coisas que me intrigava sobre esse assunto de Deus transformar a mente, era como que algumas pessoas, elas conseguiam ter unção, aparentemente, elas conseguiam até manifestar alguns dons de Deus, mas elas não tinham caráter. Era uma coisa muito assustadora para mim, que às vezes eu até atendia algumas pessoas no consultório, que elas chegavam e você via até um fruto espiritual ali, até assim, relevante, algo que não era fake, porque hoje a gente sabe que tem as manipulações, o povo faz até hipnose dentro da igreja, mas a gente via que era uma coisa que até manifestava Deus. Mas com o tempo a minha pergunta para Deus é assim: Deus, como é que pode um sujeito expressar os dons e a vida ser tão podre? E às vezes isso não a se traduzir tanto no caráter dessas pessoas.
O que está faltando para a gente conseguir essa combinação explosiva nesse processo que o Senhor faz de transformação da nossa vida, onde o Senhor junta essas duas variáveis, a gente consegue ter aquela pessoa que ela tem unção e ela tem caráter, e aí sim o Senhor começa a usar essa pessoa numa potencialidade assim, absurda, de um nível que é enorme. E às vezes a gente vê o contrário também no consultório, gente que tem muito caráter, mas falta o que o pastor colocou aqui, a vivência, né? Falta o manto, falta ali o mistério. E a gente vai para a Escritura, a gente vê que grande parte, né, do processo de discipulado que Deus faz conosco, né, do processo de treinamento que Deus faz conosco, né, do processo de vivência, das experiências que nós vamos ter na vida, dizem muito mais respeito à implementação de um caráter preparado para viver aquilo que Deus quer que a gente viva lá na frente, do que simplesmente ali não dar uma unção para fazer alguma coisa rápida ou superficial. Deus, de fato, num processo assim de tapeçaria, até aos olhos dos homens, até um pouco lento, Deus vai nos submetendo a uma jornada de transformação, que Ele vai mudando a nossa vida por meio da mente, de modo que a gente consiga ter o nosso caráter ali transformado. Deus vai tirando esses vírus, Deus vai ali desarquivando algumas coisas, Deus vai ali tirando alguns ranços, porque senão nós vamos ser aquelas pessoas que às vezes vão ter alguns campeonatos com 20 gols, alguns campeonatos com 30 gols, mas a carreira vai ser curta. A jornada do discipulado, da vivência na igreja, ela vai ser muito infrutífera às vezes. A gente vai ter até umas fases assim, eu tive uma experiência mística, ou algo assim muito sobrenatural com Deus, mas de repente isso se perdeu e tudo. E quando nós vamos ver, né, esse processo de lapidação, esse processo de transformação, a gente não foi em oração ou pacientemente entendendo que Deus ele tem um processo de trabalhar na vida da gente para que essa segunda experiência ela possa ser introjetada e aí sim a gente ser mais completo. O pastor falou aqui de Moisés. Moisés é um caso muito interessante. Moisés, com 40 anos, ele tinha um caráter, ele tinha, um desejo, ele tinha a paixão certa. Eu tenho certeza que com 40 anos, ele saía da janela e via a opressão do povo, e ele tinha ali um sentimento assim, correto de que aquilo não era uma coisa certa, que aquilo era uma opressão, que aquilo era uma coisa triste. Mas é curioso que na mesma idade, nos 40, ele tinha assim, um impulso interno de ser um libertador, mas ele não tinha o caráter de um libertador. E aí, a gente sabe que é a história, ele mata o egípcio e a Bíblia diz que Deus tira aquele homem PhD nas coisas e leva ele para viver numa terra para ser um pastor de ovelhas, para cuidar das ovelhas que nem eram dele. E é uma coisa curiosa que Deus pega alguém tão bem preparado, tão bem estudado, tão bem culto, e coloca ele para viver 40 anos numa vida extremamente simplória, uma vida extremamente boçal, uma vida extremamente assim, aparentemente desperdiçada. E eu fico pensando como foram esses 40 anos de Moisés, entre o dia que Deus o chamou e o dia que Deus realmente apareceu para ele na sarça. O que Deus deve ter transformado na mente daquele homem? Que tipo de lapidação Deus fez naqueles pastos? O segundo, Davi, ungido com 17 anos por Samuel. E a gente acha que logo em seguida Davi já pegou a coroa, mas a Bíblia não mostra isso, que ele ficou mais ou menos ali entre 13 e 14 anos, fugindo de Saul. Imagina você já ter sido ungido rei, e você demora quase uma década e meia para você de fato assumir a coroa. E aí você vai ler os Salmos, você vai ver quantas das experiências com Deus Davi teve nesse processo de preparo, do treinamento na escola de Deus. Como que Deus não foi instantâneo, Deus não foi um Deus apressado. Mas nenhuma das histórias bíblicas, elas são tão detalhadas sobre o treinamento de Deus quanto a história de José. A história de José é a mostra de como que Deus faz discipulado. A história de José, ela derruba vários estereótipos que nós temos hoje sobre discipulado, sobre rapidez, e sobre como que Deus, ele não tem realmente a metodologia que a gente tem de acelerar os processos.
Porque, veja, a história de José, ela é uma história que, primeiro, ela se funde com a família dele. Eu disse para vocês que vocês herdam coisas dos seus pais. E a família de José, desculpa dizer, era uma grande bagunça. Você imagina um homem que tinha 2 mulheres, ele tinha Raquel e Lia. E para complicar a vida, ele tinha 2 escravas. E a gente tem aquela impressão assim, de que as famílias da Bíblia eram famílias perfeitas. As famílias da Bíblia nos dão muita esperança, que era gente ruim como a gente. Gente complicada como a gente. Na verdade, o pai de José, o Jacó, ele trabalhou pela Raquel, a Lia veio de brinde. E a Bíblia diz que as mulheres, elas competiam dentro de casa. Elas brigavam entre elas. E, aliás, não só isso, a Bíblia diz que o ambiente familiar de José era um ambiente extremamente pesado. Se vocês depois em casa leiam os nomes dos filhos das tribos, você vai ver, nascia um menino para um, ela, agora Deus vai me favorecer. Nascia outro menino, agora eu sou a pior. Porque a Lia, apesar de não ser a mulher dos sonhos de Jacó, foi a que dava filho para ele primeiro. Uma confusão enorme. O pai de José era um sujeito que a gente estava até brincando aqui mais cedo, que estava conversando com os pastores. O pai de José, se ele passasse uma consulta psiquiátrica, o Jacó, em determinado momento da vida dele, a gente falava que ele era psicopata. O usurpador, o malandro, o cara que dá o golpe, gosta de passar a perna. E aí entra nessa família a história do José. Porque quando nós pensamos num enredo para um filho, eu tenho 3 filhos. Quando nós pensamos num enredo para um filho, nós pensamos num enredo assim, muito linear de sucesso, de prosperidade. Quando a gente pensa um enredo para um filho, a gente pensa num roteiro assim, muito hollywoodiano, onde as coisas sempre vão dar certo. Mas a história de José mostra que Deus, para fazer esse processo de renovação da mente, de transformação da mente, de renovação, de introjeção de um caráter preparado para viver uma grande missão, de introjeção dessa personalidade do próprio Deus em nós, Deus não faz esse tipo de roteiro linear de sucesso, um roteiro muito hollywoodiano, onde as coisas sempre dão bem. E há motivos para isso. Veja que o texto disse que quando os irmãos viram que o pai de José, que era o Jacó, gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. E o versículo 5 diz, certa vez José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Quando a gente lê o texto um pouco com pressa, a gente fica pensando assim, olha, o problema de José foi o sonho, foi ele chegar para os irmãos e contar o sonho. O problema aqui na família é que alguém chegou e contou na mesa de jantar que ele ia ser o presidente da empresa que tinha 12 sócios. Esse foi o problema da empresa. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que antes até do sonho, os arquivos corrompidos já estavam instalados ali dentro da família. O ódio, a amargura, a raiva, já estava instalado ali. E para complicar a situação ainda mais, o pai de José, o Jacó, ele cometeu 2 erros muito grosseiros com o José. Primeiro que a Bíblia diz que ele fez de José o seu filho predileto. E aí a gente que tem muito filho sabe disso. Se você escolher um filho para ser o seu predileto e os outros perceberem, isso é um grande caos familiar. E eu até acho que nós podemos ter afinidades diferentes com os nossos filhos e a gente pode se identificar mais com o filho. Isso é perfeitamente normal. Mas se a gente exteriorizar isso de formas mais materiais, principalmente, isso é uma grande encrenca familiar. E a Bíblia diz que o pai de José, de repente, ele vai lá na Havan e compra a roupa mais cara da Havan e dá de presente só para o José e não dá para os irmãos. E para complicar, José era filho da mulher que o pai amava. Ele foi o primeiro filho da esposa que ele amava. E para complicar ainda mais, a Bíblia diz o seguinte, que enquanto os irmãos iam trabalhar,
José era um X9. Ele era poupado do pai, da dureza. Ele era aquele que, enquanto os irmãos iam trabalhar, ele vigiava os irmãos. E ele trazia más notícias aos irmãos. Não tem esse lance de idade, não. Existia uma superproteção ali, que existia por parte do pai, que gerava uma tremenda confusão na família. E aí vem o fatídico dia do sonho, porque aí sim é a unção. A unção, ela antecede anos o propósito. Deus, muitas vezes, ele te delineia algo para o futuro décadas antes de você viver aqui. Há um momento na sua vida que você tem plena convicção de onde você vai chegar. Aliás, há momentos na alguma vida que Deus até ele te dá umas certezas no coração de algo que você vai viver, assim, que são coisas muito claras. Mas as coisas, elas vêm, nós nos empolgamos, e às vezes nós chegamos nas mesas de jantar, e nós não somos como Maria, né? Que Maria, quando o anjo dá a revelação para ela, ela guarda ali no coração, né? E nós, de maneira apressada, né, nos contentando com a experiência mística, com a experiência ali da revelação, nós simplesmente jogamos ali a revelação num ambiente, sem perceber que tipo de atmosfera nós estamos ali conseguindo plantar. E aí, quando ele coloca aquele tipo de experiência no ambiente, um ambiente carregado de mágoa, de rancor, a Bíblia diz o seguinte: olha, a panela de pressão estourou. E aí os irmãos já não aguentavam mais. E aí os irmãos, eles vendem José para o Egito como escravo. Isso é uma grande loucura, se nós pensarmos do ponto de vista de Deus. Porque, por que Deus, então, o permite passar por tanta tribulação? Não seria melhor, e eu, Ismael, desenhando aqui para o Tiago, Lauriana, que José ficasse em casa, com a sua família, vivendo as experiências do lar, perto do seu povo? E Deus poderia muito bem, anos depois, haviesse a fome na terra, Faraó tivesse um sonho, e Deus poderia dizer para José: José, isso que te digo, desce lá no Egito, que tem um homem lá que está precisando dar uma revelação, e agora é o dia, a hora que eu vou te levantar. Deus poderia ter feito esse tipo de roteiro, mas Deus não fez. Porque Deus sabia que José ele tinha o sonho. De uma maneira aí, de uma escolha divina que transcende ao que a nossa razão consegue entender. José era sim o escolhido para semear esse tipo de promessa. Mas Deus precisava instalar nele não só um sonho. Deus precisava instalar nele, num processo de discipulado que o próprio Deus ia conduzir, os arquivos necessários para ele viver o que ele iria viver lá na frente e conseguir sim dar a Deus a glória, a honra e o louvor, e olhar para trás e ver tudo aquilo que ele tinha passado e como que aquilo tinha contribuído para as vivências que ele estava presenciando e que ele realmente viveu ali em torno de 13 anos depois. É uma grande loucura. Um homem que não sabia trabalhar, Deus faz questão de arrumar para ele um emprego. Um homem que vivia sobre uma certa proteção familiar, que vivia ali um aparato emocional, psicológico, todo construído sistematicamente para o proteger e o blindar. A primeira coisa na jornada de discipulado que Deus vai fazendo com ele é colocar ele numa situação inóspita. É colocar ele numa situação sem amparo. Aliás, que coisa mais interessante, muitas vezes na Bíblia Deus fez isso, mas muitas vezes o processo de discipulado de Deus é tirar uma pessoa de perto da família dela. Nós vimos aqui, eu estava falando, Moisés ficou 40 anos no deserto, eu sei lá o que ele pensou. Eu só sei que depois, com 80 anos, ele não era aquele guerreiro impetuoso que marchava, que tentava matar os egípcios.
Alguma coisa aconteceu em 40 anos, convivendo com uma família, com 2 meninos, esquecido no meio do mato, alguma coisa quebrantou o coração daquele homem, que no dia que Deus o chamou, ele falou: eu não vou de jeito nenhum, me tira fora dessa. Outro tipo de personalidade, parece. Outro tipo de gente. Se Deus tivesse chamado ele com 40 dias, com 40 anos, a sarça, talvez a resposta de Moisés seria: Deus, eu estou preparadaço, cara. Eu estou com todos os códigos mentais instalados. Eu vou ajudar aqueles egípcios a destravar a mente deles, os israelitas a destravar. Eles têm mente de escravo, Deus. Eu vou fazer eles criar uma nova mentalidade. Deus, me enche. Ó, manda a sarça aí, cara, que eu estou rasgando. 40 anos depois, eu não sei falar, cara. Manda outro. Esquece de mim. E aí Deus chega com José, é a mesmíssima coisa. Eu falei: cara, você vai chegar lá. Mas eu vou te submeter a umas... O meu discipulado, ele é meio cascudo. Não tem pressa, não. E aí acontecem umas coisas que, às vezes, quando você não só sofre injustiça, mas às vezes, no processo dessa transformação da mente que Deus faz, Ele permite até que a gente volte um pouco para trás. Parece que a vida da gente está retrocedendo. A Bíblia chega a dizer o seguinte, que ele começa a melhorar e ele começa a agradecer a Deus. Porque a unção, ela faz isso com você. Aquela prosperidade necessária para cada tempo, Deus vai te dando. E prosperidade é exatamente isso, é a porção para você fazer naquele tempo da sua vida, aquela missão que Deus tem para você. Prosperidade é só isso. Se prosperidade for ir de carro para mim até Florianópolis, a prosperidade é a gasolina até Florianópolis. Se for até Curitiba, é a gasolina até Curitiba. Isso é prosperidade, é a porção de Deus para aquele momento. Então, onde ele ia, ele colocava a mão, Deus dava ali uma porção. Mas eu fico pensando, quando a coisa começa a melhorar, a mulher lá, piriguete gospel, e ele é acusado de assédio. E acontece. Ele até fugiu, mas pode acontecer até. E quantos eu já vi assim no consultório que chegam lá tristes? E eu tenho minhas informações muito privilegiadas, isso é uma bênção. As pessoas chegam no consultório e elas falam assim: Ismael, caí. Eu não posso contar isso para nenhum pastor, não, porque se eu contar isso para um pastor vai ser um problema enorme. E a única pessoa que eu confio é você aqui, porque você tem segredo do médico. Se você confessar, falar para alguém, eu te processo, entendeu? Aí começa a falar das tretas que teve e tudo. Mas é interessante que tem muitas quedas, né? E quantos amigos eu fiz no meio dessas quedas, né? De chorar junto, de orar junto. Eu vi Deus ali lapidando pessoas também. Não que Deus impulsionou as pessoas às quedas, não estou dizendo que Deus é responsável pelo nosso pecado, mas como que tragédias que acontecem também, limões ruins, né? Deus faz limonadas incríveis na vida da gente. Uma coisa impressionante. Aí o José, comecei a ganhar um dinheirinho, cara. Fui promovido de cargo, já estou chefe da casa do homem. Vem a piriguete gospel, acusa ele de assédio. E ele vai preso. E eu fico imaginando a vida dele na cadeia. Tem dia que eu fico... Esse texto ele é maravilhoso, porque imagina ele deitado na cama. E ele devia pensar assim: rapaz, será que eu tive um delírio religioso? Será que aquele sonho foi um sonho de Deus mesmo? Eu não estou dizendo que ele pensou assim, eu estou perguntando o que eu pensaria, porque eu acho que se acontecesse isso comigo, de Deus me dar um projeto de vida para frente, e de repente tudo que eu estou vivendo não está batendo com aquele projeto, e eu seriamente questionava se foi Deus mesmo que realmente deu aquele projeto. Talvez para ele não, foi uma coisa tão clara que ele não questionou. Mas não deve ter sido fácil ser preso de maneira injusta. Imagina, gente, cadeia naquela época. O homem pensou: gente, Deus me falou lá atrás e tal, e eu estou aqui na cadeia.
Mas Deus, nesse processo, está o quê? Está trocando arquivos. Deus, nesse processo, está sem pressa nenhuma, remodelando corações. Deus, nesse processo, assim, sem nenhum tipo de percepção de que é algo injusto para nós, Ele está ali nos submetendo a processos e jornadas que o mundo até poderia considerar grandes fracassos, mas são essenciais no discipulado que Deus quer fazer para a gente, para nos criar estrutura, para nos criar uma identidade, que realmente depois possa viver esses projetos que Ele tem pela frente. O nosso problema é que nós, se fizéssemos um Reels, um recorte da vida de José na cadeia, nós iríamos dizer que ele seria um ser amaldiçoado, nós iríamos dizer que ele tinha cometido algum tipo de pecado, nós iríamos dizer que ele não tinha dado dízimo na semana passada, nós iríamos dizer que ele estava sofrendo algum tipo de punição divina, ou que ele realmente não tinha plantado, e por isso não estava colhendo. Nós teríamos uma série de explicações teológicas para o sofrimento dele, mas a grande verdade era que Deus o tinha levado naquele lugar. E aí, no processo de discipulado de Deus, a gente tem que estar pronto para essas coisas. Deus só não apenas tem pressa, como Ele é um pouco desconfortável. Você não acha que você trocar esses arquivos? Você não acha que essa mente ela vai vir em 1, 2 anos ou numa imersão de fim de semana? As grandes passagens de fase, as grandes mudanças de mentalidade de vida, Deus vai moldar o seu coração de uma velocidade que vai parecer lenta às vezes para você, e vai parecer até, talvez para os homens, até um grande fracasso, mas nem que seja para um Moisés de 80 anos, aquilo que ele falou que ele ia fazer, ele tem que fazer, ele vai fazer. Mas compare a metodologia divina de mudança com as metodologias que temos hoje. Diferentes. Discordantes. Deus olhava e falava: vamos introjetar serviço, humildade, trabalho, zelo. Rapaz, tu acha mesmo, José, que eu vou te dar um alto cargo em multinacional sem antes você passar pelo menos para uma função de estagiário, cara? Não é isso o nosso tempo? Todo mundo quer ser o Paulo Guedes do faraó. O Haddad agora, né? Todo mundo quer ser o ministro. Mas quantos querem, no processo de discipulado de Deus, passar por esses cargos intermediários? A gente vê isso lá no consultório, né? Eu perguntava para os meninos anos atrás, eles queriam ser carreiras assim, estudar. Eu quero ser youtuber, eu quero ser videomaker, eu quero ser isso. Não tem problema nenhum se você tiver talento e dom e for o que Deus tem para você, amém. Mas é uma utopia de não passar pelos processos de aprendizado que a vida vai nos colocando. E o que nós vemos, muito até na própria internet, eu acho muito engraçado, porque na internet a gente tem muito perito em Deus, a gente tem muito PhD em Deus. Mas falta skin the game, falta experiências. Falta ter passado pelo discipulado do próprio Deus. Falta demais isso. É muita gente que nos inspira, pouca gente assim, tem até muitos que nos inspiram com a teoria, mas são poucos, né, que realmente nos inspiram para a vida. A gente olha para frente e fala: nossa, eu quero ser igual a esse aí. Esse tem história para contar. E aí, Deus te coloca num trem pequeno, e eu te disse da prosperidade, aí ele vai para a cadeia, e a Bíblia diz que na cadeia ele também é abençoado, ao ponto dele se tornar o chefe lá da cadeia.
E aí tem as coisas lindas que você já sabe, um tem um sonho, o outro não tem, e ele revela os sonhos do padeiro e do copeiro. E ele diz que um vai morrer e o outro vai sair da cadeia, e ele acerta os sonhos. E ele diz assim: quando vocês saírem daqui, lembra de mim. Sabe aquela tentativa que às vezes a gente tem assim, está um pouco complicada a vida da gente, né? Sabe quando está meio agarrada a sua vida com Deus? Né? Parece que não está fluindo. Né? O que você faz quando não está fluindo? O que você tenta fazer? Eu, particularmente, vou te falar a minha verdade aqui. Eu, quando não está fluindo, quando não está acontecendo, eu estou muito mais para aquele cara que vai lá e tenta forçar a barra lá e chutar o pau da barraca. Deus tratou muito isso comigo nos últimos anos. José Oliveira fala isso aqui. Pode ser que quando você sair daqui, lembra de mim, ou seja, aquela tentativa até que a gente tem realmente, pô, cara, faz um network para mim aí, para conseguir resolver essa situação, rende a minha senha lá com o faraó, faz meu filme, né? Ele não estava errado, na sensação de sofrimento que ele tinha. Às vezes a gente quer forçar assim uma etapa, e é o que a gente tem de recurso. Mas a Bíblia diz algo interessantíssimo, que mesmo depois dele contar os sonhos, ele ainda ficou mais 2 anos preso. Mesmo depois dele falar com o padeiro e o copeiro, ele ficou mais 2 anos na cadeia. Olha a pressa de Deus com José. 0. Olha a pressa com Deus de catalisar os processos. Nenhuma. Qual a estatística de Deus de dar um pulo do gato por meio de um network, por meio de um tráfego pago? 0. Deus não estava nem um pouco interessado em seguir algum tipo de velocidade. E por um tempo misterioso, em 2 anos as coisas acontecem. Faraó tem um sonho, ninguém revela. E aí há algo sobrenatural que acontece, que um dia você dorme na cadeia e no outro dia você acorda no palácio. Um dia você acorda na cadeia e no outro dia você é primeiro-ministro. Isso é algo muito sobrenatural. Deus vai trilhando, mas a história não acaba aqui. Veja que quando ele chega lá no Egito, olha como que o discipulado de Deus é uma coisa linda que ele faz com a gente. A Bíblia diz que depois que a situação dele resolve, ele tem 2 filhos. E um dos filhos dele, ele dá o nome de Manassés. Manassés é mais ou menos ele dizendo assim: Deus me fez esquecer, cara, agora que o sonho se cumpriu, agora que eu estou numa posição confortável, eu vou tentar esquecer aquela situação do passado. O Senhor já resolveu os meus traumas. O Senhor já me curou por completo. E às vezes acontece isso, a gente chega numa determinada posição e a gente começa propositalmente até esquecer parte daquilo que Deus tinha falado com a gente. Porque lembra que o sonho não era ele só chegar a ser o primeiro-ministro. O sonho era também chegar a isso ser uma bênção. Que os irmãos iriam se curvar, mas isso tinha sim um processo de redenção e de salvação de um povo. Porque o mistério de Deus com ele não era um mistério narcisista, não era um mistério de um ser de poder, ou não era um mistério de ostentar um dom espiritual. O mistério de Deus com ele é que por meio da vida dele, ele pudesse abençoar e salvar toda uma identidade étnica, cultural, todo um povo que foi salvo dos tempos de fome por meio de um propósito que Deus estava desenhando ali antes da fundação do mundo, que culminou depois no que o pastor colocou aqui no Êxodo. E às vezes chega em fase que a gente faz assim na vida. Você chega num determinado ponto da fé cristã e você fala assim: não tem mais nada para trabalhar dentro de mim. A gente cria vários Manassés. Ah, cara, agora eu sou crente, Deus já me fez esquecer, aqueles traumas lá estão resolvidos.
E a gente começa ali, a unção vai se cumprindo aos poucos em etapas. E a gente paralisa ali os processos no meio, e a gente se contenta. E aí a gente não deixa com que os arquivos sejam limpos de uma maneira ainda mais profunda. A gente se contenta e acha até que é normal viver com certos ressentimentos. Viver, às vezes, com certas mágoas, ou às vezes nós achamos normais que são certos comportamentos que é normal eu ter uma expressão emocional aqui na igreja, ter uma outra totalmente diferente com a minha mulher dentro de casa. É normal que às vezes eu pregue e eu não elevo ali, eu elevo o padrão de santidade. Olha, é normal porque isso faz parte, nós não avançamos. Ou nós às vezes paramos no meio do processo e dissemos, agora eu tenho uma família nova e eu mudei de cidade, e aí a coisa está tudo resolvida e não tem mais problema. E aí a Bíblia diz que Deus não termina a coisa. Quando Ele começa a achar, agora deu bom para mim, desce os irmãos do Egito. E aí eu termino, porque a passagem ela é linda. Porque se Deus realmente tinha feito ele esquecer das aflições, o primeiro encontro com os irmãos teria sido um encontro muito bonito. Imagina a cena, José no Egito, com o coração curado, aquele ser humano apaziguado, aquele ser humano quebrantado totalmente, aquele ser humano com todos os seus arquivos de família desinstalados, todos os traumas bem resolvidos, curados, já não estava mais, aquilo já não afetava mais a identidade dele. Qual seria a primeira reação? Chegou lá no fundo da igreja, meus irmãos, que saudade, papai ainda está vivo. E meu irmão Benjamim, vocês me desculpem perguntar muito de Benjamim, mas é porque ele é irmão de sangue, nós somos filhos da mesma mulher, nós somos irmão, meio irmão, mas eu queria saber um pouco mais do Benjamim. Mas se você ler as escrituras depois, vocês vão perceber que a princípio, a Bíblia diz que ele os trata de maneira áspera. De uma maneira até um pouco dura. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico chocado. Porque quando nós estudamos o trauma na psiquiatria, nós vemos que a resolução do trauma ela é uma resolução por etapas. Que primeiro as pessoas fazem uma percepção consciente de que elas estão curadas, ou seja, elas nomeiam a dor, elas têm uma nomeação de que elas conseguem apontar, olha, a minha dor é essa, o meu conflito é este. Mas os estudos mostram que as áreas cerebrais relacionadas ao trauma, elas ficam acesas, ligadas, meses ou até anos, mesmo depois que as pessoas tiveram consciência de qual for o processo de trauma deles. É como se o trauma ele tivesse um componente mental, de consciência primeiro, mas o processo biológico da resolução do trauma, ele demorasse um pouco mais de tempo, de modo que às vezes a gente não sofre exteriormente, mas a gente está sofrendo internamente. E aí acontece esse caos. E aí, Deus, naquele enredo que vocês leem em casa tão bonito, onde ele vai lá, busca o irmão, deixa o outro aqui, vem seu pai. E quando vem a família toda, Benjamim, Jacó, Deus finalmente leva José, aquela que talvez fosse a última cura grande que ele precisava no discipulado de Deus para realmente ser esse ministro do Egito, que era uma reconciliação plena com o seu passado. Uma pacificação com a sua vida. Um olhar para trás, com o olhar da providência, veja, e eu termino, é bonito. No versículo 24 do capítulo 42, diz que José retirou-se e começou a chorar. E conversou de novo com eles. É bonito.
É aquele enredo de onde você não vai conseguindo conter mais. É um processo que você tenta fugir. É lógico que os irmãos não tinham facilidade de reconhecer ele, porque ele estava com a máscara lá do faraó, passados anos, ele estava falando com um intérprete. Quase como uma múmia da casa do Egito, assim, vestida. Então era difícil de reconhecer. E eles realmente achavam que ele estava morto. Era bem provável que um escravo não sobreviveria tantos anos. E aí o processo da cura, dessa transformação que Deus vai fazendo, vai tendo essas oscilações. E aí coisa que estava presa lá atrás começa a voltar, não é para culpa. É para Deus substituir o arquivo. Às vezes aqueles cantinhos que estão faltando de ser curados, que estão te prendendo, que estão te atrapalhando. Deus não quer que você seja um ofício pastoral, de vida, incompleto, levando sintomas para o púlpito, levando sintomas para a igreja, levando sintomas para o discipulado. Quando a gente está doente, a gente leva o nosso sintoma para o outro. E Deus vai colocando ele numa roda, até que chega um ponto ele não consegue mais dizer, ele diz: olha, eu sou José. E aí o texto termina de uma maneira linda. Ele diz assim, capítulo 45, cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, aquela cena bonita, nós temos um distanciamento aqui, mas acabou agora o representar um personagem. Acabou aqui as máscaras e as maquiagens que eu estou usando para me esconder, acabou. Eu não aguento mais, eu preciso de colocar essa ferida para fora, eu preciso, sabe, não tem como eu seguir em frente se eu mostrar para vocês. E ele diz assim: eu sou José, o seu irmão, que vocês venderam ao Egito. Veja, ele não está negando o trauma, mas ele disse uma coisa bonita. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou. Já houve 2 anos de fome, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar a vida e um remanescente nessa terra, para salvar-lhes com grande livramento. E um homem curado é um homem pacificado. Porque um discípulo de Jesus, ele não é bélico. Um discípulo de Jesus, que Jesus vai instalando na mente dele, ele é o servo compassível, ele lava a pé. Ele não é o guerrilheiro da internet. O discípulo de Jesus é um ser esvaziado. A personalidade de Jesus impregna tanto ele, que ele olha até para a dor, para o passado, e ele fala assim: até nessas desgraças, que o mundo vê como uma falta de graça, Deus, na verdade, conduziu esse processo para que eu venha aqui e, por meio da providência, isso seja hoje uma bênção na vida de outras pessoas. Agora, vai explicar isso para uma época rápida. Vai explicar isso onde as pessoas querem ser mudadas à passe de mágica. Vai explicar isso em quem acha que você vai entrar 3 dias num retiro espiritual e vai colocar a mão na sua cabeça e vai te dar um reset. Entendeu? Eu não estou dizendo que o Espírito não possa fazer milagres, ele pode fazer o que ele quiser na sua vida instantaneamente. Mas a metodologia de Deus de formar discípulos, ela é totalmente antagônica ao que nós estamos vivendo hoje. E o resultado final de Deus são seres que reconhecem a providência dele sobre todo o sofrimento. São espelhos do próprio Cristo. E essa tem que ser a nossa fome. Ontem, falando sobre essa mudança de mente, há várias histórias, mas essa é muito prática, essa é um quadro clínico para você guardar para a sua vida. De como que Deus te remodela.
como que aparentes fracassos, né? Eles eles estão cirurgicamente colocados para aquele Deus que ama você, né? Para desinstalar e instalar, desinstalar e instalar, desinstalar e instalar, para que você chegue a pensar, sentir e experimentar como o próprio Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, quero te louvar essa noite, Pai, porque o Senhor é um Deus que sabe o tempo de todas as coisas, Pai. Os tempos que a gente tem que distanciar das famílias, os tempos que a gente tem que se aproximar, os tempos que a gente tem que sofrer o dano, a acusação, os tempos de vitória, os tempos de alegria, os tempos de primeiro-ministro. O Senhor sabe todos os tempos, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, que o Senhor tem sonhos que o Senhor deu, Deus, para alguns, e que eles parecem tão distantes, Pai. Alguns estão aqui em prisões emocionais, ou prisões físicas, ou prisões financeiras, Senhor, que elas não batem em nada com as coisas que o Senhor anteriormente colocou no coração delas, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, reciclar essas ideias, Pai. Trazer de volta os sonhos escondidos, Senhor. Deus, fazer florescer no coração dos irmãos e das irmãs, Pai, que a palavra do Senhor não morreu, Pai. Que os sonhos do Senhor dados aos 17, aos 18 anos, eles podem se cumprir, Deus, aos 30, aos 40, aos 50, aos 80, como Moisés, ó Deus, nos dá a paciência, Pai, de entender que se nós clamamos o cumprimento do Teu reino nos céus e da terra, e que nós nos submetemos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor irá transformar o nosso coração no passo e na velocidade que o Senhor quer, Pai. E que o Senhor mude a nossa mente, Pai. Deus nos faz passar de fase, Senhor. Deus nos faz passar de fase, Senhor. Se tem algo para trás que está nos prendendo, Senhor, que nós criamos alguns Manassés, Senhor, derruba os Manassés emocionais das nossas vidas, Pai. Senhor, nós não queremos contentar só com a unção, nós queremos o caráter de Cristo, Jesus, os sentimentos de Jesus, o coração de Jesus, ó Deus. Nós clamamos a Ti, ó Pai, desinstala o que tem que ser desinstalado, o que é ruim, ó Deus, deixa aquilo que é sim a nossa personalidade, porque assim o Senhor faz, mas que o Senhor, ó Deus e Pai, possa, por meio do Seu Espírito, ó Deus, colocar os arquivos do Senhor rodando no nosso coração, Pai. Eleve os nossos pensamentos, Senhor. Nos faça pensar nas coisas do alto, Deus. Oh Deus, nos faça, Deus, querer as coisas que o Senhor quer, buscar as coisas que o Senhor deseja, Pai. Deus, visita, Pai, visita a nossa vida, Senhor. E aqueles, ó Pai, que hoje estão sofrendo aqui, Senhor, que o Senhor traga consolo a esses corações, Pai. Que o Senhor traga força a esses corações, Senhor. Oh Deus, que a providência hoje, ela venha a ser, ó Deus, não algo intelectual, mas esses irmãos possam, Deus, saber que o Senhor governa a vida deles, Senhor. Pai, quantos que estão aqui hoje sofrendo, Pai, angustiados, Senhor Deus. Ó Deus, mostra, Pai, que as prisões não são os lugares finais, Senhor Deus. Abre o nosso entendimento, Pai. Abre, Deus, vai no nosso cérebro, na nossa mente, tira o medo, Pai. Tira, Deus. E restaura-nos, Senhor Deus, o vigor, a força. Nós dizemos ao Senhor nessa noite, Deus, que nós queremos, ó Deus, perseverar, ó Deus, na escola do Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor nessa noite, Pai, tenha liberdade de trabalhar o nosso coração, Senhor. Não que o Senhor precise, Pai, mas nós dizemos ao Senhor, ó Deus, que nós queremos isso de coração, Senhor. Porque nós queremos mais, ó Deus, do conhecimento, dos sentimentos, da percepção de
quem é o Senhor rodando em nós, ó Deus. Para que assim como José, ó Deus, não para nós, ó Deus, sermos exaltados, mas para que as pessoas possam olhar e ver uma reconstrução nas nossas vidas, Pai. Que as pessoas possam olhar e dizer: olha, aquele que estava preso hoje é primeiro-ministro. E que a gente seja capaz de dizer: para a glória de Deus, para o louvor de Deus, porque o nome do Senhor fez isso, porque o Deus dos nossos antepassados fez isso. Deus, que esse reconhecimento da sua glória venha impregnar os nossos corações, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus.